Senhoras e senhores, bom dia. Sejam bem-vindos ao Unesp. Neste momento, estamos dando início ao evento Presença da Unesp nos municípios sedes e suas unidades universitárias. Neste encontro, se discutirá a parceria desta universidade com os municípios sedes de suas unidades universitárias como estratégia para o desenvolvimento regional, visando a formulação de programas de extensão universitária com foco em identificar e responder aos grandes desafios postos ao poder público municipal para a gestão do seu território e atendimento das demandas sociais, como qualidade de vida, a qualidade ambiental para a população. Para compor a mesa de abertura, convidamos professor doutor Júlio César Dorigan, magnífico reitor da Unesp. Senhor Marcos Monte, presidente da Associação Paulista de Municípios. Professora doutora Marilza Vieira Cunha Rude, vice-reitora da Unesp. Agradecemos aos prefeitos e seus representantes, aos diretores das nossas unidades universitárias, ao presidente do Fórum de vice-diretores, bem como integrantes do corpo administrativo da reitoria da Unesp e demais convidados. Com a palavra, o professor doutor Júlio César Dorigan, para a saudação e abertura deste evento. Bom dia a todos. É uma satisfação muito grande recebê-los nessa oportunidade. Eu acho que eventos como esse nós precisaríamos ter feito ao longo do tempo em número muito maior, dada a importância e a interação que a Unesp tem com os municípios nos quais ela está inserida. Eu gostaria de dizer também que é uma honra receber os prefeitos, a informação que eu tenho aqui de 15 cidades onde existem as nossas unidades. Eu vou passar inicialmente a professora Marilza, depois ao prefeito Marcos Monte, e no final vou fazer uma fala em nome da Unesp, agradecendo a presença de todos. Quero também cumprimentar nossos queridos diretores das unidades que se fazem presentes, assessores, quero cumprimentar os secretários das prefeituras que estão presentes também, alguns representando o município, outros juntos com os seus prefeitos, e ratificar a nossa satisfação em tê-los aqui nessa oportunidade para conversarmos de assuntos importantes, tanto para a Unesp quanto para os municípios nas quais a Unesp está inserida. Inicialmente, então, a professora Marilza vai fazer uso da palavra. Bom dia a todos, professor Júlio, Marco Monte. Um bom dia a todos vocês. Em nome da nossa universidade, eu gostaria de agradecer a presença de todos os senhores, senhoras, prefeitos, prefeitas, dos assessores, dos pró-reitores, dos nossos diretores, vice-diretores, coordenadores executivos e vice-coordenadores executivos, neste evento que nós organizamos com o objetivo de propiciar a interlocução da Unesp e das prefeituras nos nossos municípios sedes, onde nós temos unidades universitárias e experimentais, tendo em vista a possibilidade de ampliarmos a colaboração mútua no enfrentamento dos grandes desafios colocados tanto para a universidade como pelo poder público municipal. Existe uma
uma frase dita por um arquiteto, o Ciro Pironde, que diz que a cidade surgiu pela necessidade do homem se encontrar. Então, acho que este encontro que nós estamos fazendo entre os responsáveis pelas 24 cidades, onde estão as nossas 34 unidades, e a universidade, com a sua missão voltada para o ensino, para a pesquisa e para a extensão universitária. Então, todos esses problemas, todas as soluções e as parcerias entre a sociedade e a universidade, essa parceria que, na verdade, representa a terceira missão da universidade nessa aproximação com a sociedade, é o foco deste evento. Esse evento ele foi idealizado como uma das metas do plano de gestão do professor Júlio e minha, quando nós nos candidatamos ainda a reitor e a vice-reitora da Unesp. E, nesse sentido, nós desenvolvemos competências, uma série de conhecimentos estratégicos que nos possibilitaram reunir experiências cultivadas desta parceria mútua, para que seja possível subsidiar propostas para fortalecer mais esse vínculo que existe entre a Unesp e vocês que representam a sociedade aonde nós estamos. Nesse contexto, nos pareceu que a Unesp está inserida, nós pensamos nesse encontro e procuramos o Marcos Monte, que é o presidente da Associação Paulista de Municípios, com uma pauta preliminar de assuntos. Muitos assuntos, muitas propostas de grande interesse para os municípios. Porém, para esse primeiro encontro, nós selecionamos alguns temas que estão aí na proposta da programação e que demonstram a contribuição da Unesp para os nossos municípios. Na verdade, nós todos somos parte de cada um dos municípios que vocês estão aqui representados. Então, nesse material que foi entregue para vocês nas pastas, vocês podem observar e avaliar não só a importância da Unesp, daquela unidade que vocês conhecem, porque está localizada na cidade, no município sede, mas a grandeza da nossa universidade como um todo, distribuída no estado de São Paulo. A nossa inserção no interior do estado de São Paulo. Eu costumo dizer assim que nós estamos em 24 municípios, mas se a gente considerar que a gente tem um chamado ABC de cada um dos municípios, e contando aí uns 10 municípios na volta, na verdade, a influência da Unesp ela está em 240 municípios do estado de São Paulo, o que é uma parceria muito importante que nós detectamos, elas existem e nós gostaríamos muito de ampliar. Então, é para que vocês avaliem bem essa potencialidade, porque muitas coisas, às vezes, acontecem numa unidade e não em todas as unidades. Então, vocês têm aí nessa programação uma série de assuntos, o desenvolvimento regional, os vários convênios que nós temos com a gestão pública, a visualização, especialmente gráfica, da exclusão social no estado de São Paulo, que é um assunto que hoje interessa muito para os municípios, a proteção dos mananciais aí de abastecimento público, toda essa crise hídrica que nós estamos vivendo. Eu gostaria de destacar que, além desses assuntos, nós temos uma enorme potencialidade de outros assuntos a discutir com vocês. E estas apresentações, elas são apenas o resultado de desenvolvimento de projetos de pesquisa, de projetos de ensino, de extensão, desenvolvidos pelos nossos docentes, técnicos administrativos, e em parceria sempre com o local onde eles são desenvolvidos, né? Os nossos alunos de graduação, de pós-graduação, participam muito disto. E, com isso, nós tivemos sempre o financiamento, não apenas da Unesp, mas das agências de fomento do Estado de São Paulo, especialmente a FAPESP, mas de agências federais também para o desenvolvimento. Então, muito desse conhecimento que estão aí disponíveis para vocês. Nós vamos apresentar, depois dessa abertura,
todas as nossas, ou pelo menos aquelas competências que nós discutindo junto com o Marco, nós entendemos que seriam mais abrangentes para todos os municípios, né? E entendemos que mais importante do que a gente mostrar isso é conversarmos para a gente construir junto um conhecimento e uma pauta necessária para todos esses municípios. A Unesp, na verdade, se abre para vocês, para colocar as nossas competências à disposição de vocês, ouvir de vocês as necessidades e tentarmos construir juntos um conhecimento que vai ser importante para todo o Estado de São Paulo. Nós realmente esperamos que esse seja o primeiro de uma série de eventos de construção conjunta de um conhecimento necessário, de uma aproximação em prol de ações conjuntas para ampliar, especialmente, os nossos canais de comunicação, favorecendo tanto os municípios quanto a nossa própria universidade. Quero desejar um bom evento para nós todos e dizer que a gente vai fazer outros, com certeza, e nós queremos chegar no momento de termos não apenas 15 das nossas cidades, mas as 24 cidades sede estarem aqui presentes. E, mais ainda, porque o Marco já me disse isso, mas São Manuel não estaria presente, né? Porque São Manuel não é uma cidade sede, mas está no ABC das nossas cidades. Então, que todos esses pudessem estar juntos, porque o Estado de São Paulo merece isso. Muito obrigada. Gostaria de passar a palavra agora ao presidente da Associação dos Municípios, o senhor Marcos Monte. Quer falar daqui? Primeiramente, bom dia a todos e a todas. Quero aqui saudar e cumprimentar o professor doutor Júlio César Durigan, magnífico reitor da Unesp. Saudar e cumprimentar a professora doutora Marilza Rude, magnífica vice-reitora da Unesp, em nome dos quais eu cumprimento todos funcionários, técnicos, diretores e colaboradores desta importante universidade do nosso Estado. Quero aqui cumprimentar meus colegas prefeitos, prefeitas, agradecer o nosso chamado em estar aqui hoje reunidos para discutirmos algumas possibilidades de parcerias junto com a Unesp. Na verdade, viu, professora Marilza, São Manuel também tem um pouquinho da Unesp. Na verdade, a Faculdade de Agronomia tem a fazenda dentro do município de São Manuel. Então, também não vou dizer que eu não estou inserido, viu? Estou inserido também nessa. Só não tem faculdade, tem só a fazenda. Mas, na verdade, eu fui procurado pela professora Marilza, que também foi diretora da Faculdade de Medicina de Botucatu, e devido a essa proximidade, essa amizade, ela procurou a mim, como presidente da Associação Paulista de Municípios, pedindo apoio na mobilização dos prefeitos e prefeitas das cidades que têm o campus da Unesp instalado, para que a gente pudesse promover aqui essa reunião. E nós, lógico, prontamente, convidamos junto com a Unesp, e vejo aqui a grata surpresa de ter, né, muitos prefeitos e prefeitas participando e realmente buscando essas parcerias que são importantes, tanto para o Unesp quanto para os municípios. Quando a professora Marilza me procurou e começou a explicar, né, das possibilidades de parceria, eu falei assim, ó, professora Marilza, se isso envolver recurso financeiro, eu não tenho uma boa notícia para a senhora. Mas aí a professora Marilza também falou assim, olha, na verdade, Marcos, a Unesp também passa pela mesma situação, porque a Unesp tem um percentual, né, do ICMS do Estado. E como o ICMS tem caído para todos nós, nós também estamos sentindo essa dificuldade. Então, na verdade, eu sempre brinco, viu, professor Júlio, que se alguém quer ganhar dinheiro aqui, nessa época, monta uma fábrica de lenço, porque está todo mundo chorando. Está todo mundo atravessando realmente
uma situação difícil, preocupante. Todos nós, né, com a espada da lei de responsabilidade fiscal nas nossas cabeças, mas temos que buscarmos, né, alternativas para realmente poder melhorar a vida da nossa população, porque esse é o nosso objetivo final. Então, eu espero que realmente essa reunião possa ser proveitosa, que deste encontro, né, saiam aí possibilidades que possam realmente estabelecer parcerias efetivas de ação comum, de bem comum, que tanto beneficie a universidade como beneficie os municípios que têm o campus e os municípios que são vizinhos, né, professor Marilson, que também se servem da Unesp. Eu, né, como unespiano, viu, formado na Unesp de Bauru, sinto o maior prazer de poder estar aqui e ajudar nessa parceria. Bom trabalho a todos. Eu gostaria de colocar também brevemente algumas palavras, mas antes eu quero cumprimentar agora oficialmente ao prefeito Marcos Monte, e em nome dele eu quero cumprimentar a todos os prefeitos, não só os presentes, mas todos os prefeitos do município do Estado de São Paulo, com os quais nós temos interação maior ou menor. Quero cumprimentar a professora Marilza, que eu não tinha feito ainda. Quero cumprimentar a PROEX, através da professora Mariângela, e todos os assessores, o pessoal que ajudou muito na organização desse evento. Quero cumprimentar os demais pró-reitores presentes, que trabalham nessa interação também, com as políticas tão necessárias, aos assessores das pró-reitorias presentes, aos diretores de todos os campos onde tem a Unesp, e agradecer a presença de todos nesse dia. Eu gostaria de fazer, nas minhas palavras, um breve histórico. Em 76, depois de muitas conversas, foi proposta a criação de uma universidade que tinha características muito diferentes das duas universidades públicas que existiam na época. A USP já era uma universidade com uma certa idade, uma senhora respeitada dentro do contexto acadêmico do Brasil. A Unicamp era também já uma universidade nova, mas bem estruturada, e propunha-se a criação de uma nova universidade num modelo diferente, formada pela junção de 15 institutos isolados da época, que eram ligados à CESESP, Coordenadoria de Ensino Superior, que era quem fazia o trabalho de gestão e coordenação destas unidades. A bem da verdade, essa terceira universidade foi criada de forma um pouco preocupante para as pessoas que viviam o meio acadêmico da época, ou a Unicamp e a USP, porque tinham modelos totalmente diferentes. A USP centralizada em São Paulo, a Unicamp centralizada em Campinas, com sua forma de gestão centralizada, e nesta época propunha-se a criação de uma universidade que reunia instituições de diferentes partes do país, com histórias diferentes, com idades diferentes, com características diferentes, numa terceira universidade. Uma universidade composta de forma descentralizada no estado de São Paulo. Era a Unesp que estava nascendo, desconfiadamente por parte de todo o meio acadêmico da época.
A nossa universidade, ela nasceu dessa forma, mas ao longo do tempo, e em apenas 40 anos, ela saiu desta instituição para uma instituição totalmente respeitada a nível de Brasil e de mundo. O modelo de descentralização tem algumas dificuldades naturais. Uma delas que poderia citar é de logística. É diferente fazer uma reunião do Conselho Universitário na Unicamp, porque se o reitor sair e se ele tiver com a garganta boa, ele dá um grito forte e todos os diretores e representantes vêm para a reunião do Conselho Universitário. Na Unesp é diferente. Nós temos que trazer os nossos representantes das unidades, desde Guaratinguetá até Rosana, na outra ponta do estado de São Paulo. Isso perfaz mais ou menos 1.200, 1.300 quilômetros. Nós temos unidades em Presidente Prudente, nós temos unidades em Ourinhos, temos unidades em Jaboticabal, Rio Preto, enfim. De tal forma que, desses 24 municípios onde nós estamos, se nós estabelecermos um raio de 100 quilômetros em cada campus, nós temos quase que uma abrangência total do estado de São Paulo por parte do trabalho que as nossas unidades desenvolvem junto com as comunidades das diferentes regiões. É uma universidade, portanto, com um modelo diferente. E, sobretudo, para nós, com muita honra, é um modelo de sucesso. A primeira coisa que os reitores que vêm de fora, de outros estados do Brasil ou de outros países, me perguntam é como a Unesp conseguiu um crescimento tão grande e um sucesso tão grande em muito pouco tempo. Pessoas, reitores que estão em universidades que têm 500 anos e que têm às vezes 6, 7 campos fora da sede e que dizem ter dificuldades enormes, apesar da idade bastante grande dessas universidades. Nós estamos em 24 lugares, com 34 faculdades, e hoje a Unesp já se apresenta dentro do Brasil como a segunda em número de cursos de pós-graduação, na sua maioria, todos muito bem avaliados. Hoje a Unesp é a segunda em cursos de pós-graduação, com excelente classificação junto à CAPES na maioria desses cursos. A Unesp, ela segundo várias avaliações, ela varia aí de quarto até o 6º lugar no Brasil. O último RUF que saiu aí da Folha, do qual nós temos aí algumas dúvidas, nós saímos em 6º lugar. De acordo com alguns rankings, sobretudo de produtividade, nós estamos aí em 4º lugar na América Latina. Nós estamos aí dentre os 100 melhores universidades com até 50 anos de idade no mundo. No Brasil, nós somos a primeira universidade dentre as universidades até 40 anos, que esta é uma boa comparação quando se compara a universidades com a mesma faixa de idade. Então, é a universidade que saiu desse modelo desconfiado para o modelo de sucesso, que, com certeza, nós angariamos graças ao trabalho, ao longo do tempo, de uma comunidade aguerrida, que sempre pensou na universidade acima de tudo. Esse trabalho também foi possível porque, em cada local onde nós tivemos as nossas unidades estabelecidas, nós tivemos também, e aí a importância desse evento, um apoio
incondicional das prefeituras, em convênios, na interação de prestação de serviços, na troca de informações, de conhecimentos. Muitos são os projetos que nós temos em andamento com as prefeituras, trazendo benefícios à comunidade onde nós estamos inseridos. Eu fui diretor em Jaboticabal e tive a oportunidade de vivenciar tudo isso, com programas de castração de cães e gatos, com programa até de produção para a merenda escolar, com a liberação de área para a construção de tratamento de esgoto, para a construção de aterro sanitário, que a Unesp participou sempre ativamente, considerando que a comunidade unespiana ela está, evidentemente, inserida dentro da comunidade do município e, como tal, deve agir auxiliando no trabalho dos prefeitos e das prefeituras. Nós temos uma força muito grande. Quando eu disse que nós temos os problemas, nós também temos que considerar que, se nós temos um problema de logística, como eu citei inicialmente, nós temos a grande vantagem que compensa tudo isso, que é justamente o grande enriquecimento que nos traz essa interação com as diferentes regiões do Estado. Em cada região, nós temos docentes da Unesp trabalhando e participando de comissões importantes do município e da região, quer seja na gestão de água, quer seja de biocombustíveis, quer seja na saúde. Enfim, nós temos uma interação que é única na Unesp, no Estado de São Paulo, e que nos enriquece muito, nos enriquece bastante, porque, da mesma forma que nós podemos levar o conhecimento, nós também temos a oportunidade de receber as informações sobre aquilo que é importante e sobre aquilo que devemos considerar dentro dos nossos projetos de extensão, sobretudo. A universidade, a Unesp, em função disso tudo, ela tem a característica natural de expansão. Essa tem sido uma discussão bastante grande, inclusive nos nossos órgãos colegiados. Essa expansão ela vem da vontade das nossas próprias unidades e dos municípios onde elas estão, com a criação de novos cursos, e que hoje têm sido cuidadosamente discutidos junto ao governo do Estado, para que essas criações venham sempre acompanhadas de recursos perenes e suficientes para que tais cursos criados sejam mantidos. Mas essa característica de expansão, quer sejam em áreas em que existe carência do desenvolvimento, carência de informações, carência de interação cultural, social, inclusive econômica, tem sido importante para as características da Unesp e, sobretudo, para o Estado de São Paulo. Nas últimas duas expansões que nós tivemos no Estado de São Paulo, por parte da Unesp, uma foi claramente voltada para os municípios onde existiam essas dificuldades, onde uma universidade poderia e deveria contribuir muito para o desenvolvimento da região. A última expansão que nós tivemos de curso foram de cursos de engenharia, dada a carência que nós temos no Estado e no país de formação de engenheiros para o trabalho de desenvolvimento do país. Foram criados 11 cursos de engenharia na última expansão. De 2000 até 2014, a Unesp criou
70 cursos diferentes. É algo significativo dentro do contexto do Estado. Então, a nossa universidade, ela tem se mostrado um importante parceiro para os municípios, quer seja na interação social, como eu disse, política, acadêmica, científica, cultural e econômica. Eu trouxe até aqui um trabalho, não sei se os prefeitos têm conhecimento, nós enviamos para todos na época, de um professor nosso, que ele deverá estar aqui fazendo, inclusive, uma fala, do professor Bolvo, que ele faz a cada 5 anos um trabalho em que ele mostra a importância econômica da Unesp para os municípios. E o que é muito importante também, ele ressalta nesse trabalho, que foi publicado em 2013, com dados de 2012, de que a Unesp ela é tão bom negócio para os municípios que ela retorna aos municípios onde ela está o orçamento, ou até mais do que o seu orçamento, na forma de gastos dos alunos, na forma de gastos dos docentes, na forma de compras por parte da unidade, na forma de gastos em hotéis e restaurantes por parte daqueles que vêm participar externamente dos eventos, dos congressos, dos conclaves, simpósios, etc. Em 2012, esses dados estão aqui, o orçamento da Unesp era de 1 bilhão e 800, e ela retornou aos municípios 1 bilhão 913. Ou seja, ela retornou mais do que o seu orçamento. Então, o que ela recebe em ICMS do Estado, ela retorna de diferentes formas, inclusive na sua atuação como unidade universitária, aos municípios. Isso é algo muito reconfortante para a gente, porque até nesse aspecto econômico, a Unesp tem se mostrado um sucesso para essa vida com os municípios. Municípios grandes, eu vou citar aqui alguns exemplos, não fazendo seleção de nada, mas para que vocês tenham uma ideia. Em 2012, observem que, inclusive, municípios grandes, mas que têm campos grandes da Unesp, como Araraquara, por exemplo, a Unesp tinha uma participação dentro da receita municipal, observe, de 38,1%. Alguns municípios, como é o caso de Botucatu, a Unesp tinha uma participação em 200,65%. Jaboticabal, que é lá a minha terra, a Unesp tinha uma participação em 90% da receita do município. Então, em função do tamanho da cidade, do tamanho do campus da Unesp, nós temos aí uma participação bastante grande da Unesp nesse retorno de recursos econômicos para os municípios. O que é algo importante, porque, além de nós devolvermos aquilo que recebemos do Estado na forma de conhecimentos, na produção de conhecimentos, tal, nós devolvemos também aos municípios na forma de recursos financeiros. Então, e a melhor prova de que a Unesp é realmente um sucesso dentro do Estado e reconhecido fora do Estado e do país não são os rankings. O nosso melhor ranking é o fato de que, se nós pudéssemos, nós teríamos, com certeza, a aceitação de todos os municípios do Estado
gostariam de ter uma Unesp instalada no seu município. Qualquer vereador, qualquer prefeito, qualquer deputado que a gente consulte dentro do Estado de São Paulo, para os diferentes municípios, gostariam de ter um campus da Unesp no seu município, dada a importância que essa universidade tem vista nos municípios onde ela existe. Então, essa é a nossa melhor avaliação. E, evidentemente, que isso ocorre em função do trabalho conjunto e da recepção que tivemos desde a nossa formação por parte dos gestores desses municípios, por parte da população desses municípios. Eu aproveito as palavras do Marco para encerrar as minhas, dizendo que realmente essa reunião ela ganha uma importância ainda maior se nós considerarmos a crise. Nesses momentos de crise é que nós devemos nos reunir e conversar mais, porque se a crise tem um lado das dificuldades, por outro lado, ela tem também a possibilidade de racionalizarmos alguns aspectos importantes, de nós potencializarmos outros que estejam mais escondidos. Enfim, a crise, como bem disse o Marco, ela traz algumas pessoas chorando de um lado e outros vendendo o lenço do outro. É uma característica. Mas, com certeza, nós ganhamos muito também nessas épocas de crise. A universidade é um exemplo disso. Muitas vezes nós conseguimos racionalizar muitas coisas que passavam despercebidas fora de época de crise. Algumas economias, alguns cuidados são naturalmente feitos assim que aparecem as necessidades de que se faça isso. E os municípios também hoje vivem essas dificuldades e, junto com a nossa comunidade unespiana, poderão potencializar, sem grandes custos, muitos do que a Unesp tem a oferecer. E, da mesma forma, a universidade pode estabelecer com os municípios parcerias importantes para a continuidade de projetos importantes dentro da comunidade, sobretudo para os jovens mais deficientes, em termos sociais, com carências sociais, né? Eu quero agradecer muito a todos os prefeitos presentes. Estou recebendo aqui uma lista com o nome dos presentes, e eu gostaria de citar o nome dos prefeitos presentes, e gostaria que se levantassem para que todos os conhecessem dentro de cada um dos municípios. Eu começo com a citação aqui estão a representação de prefeitos e ou secretários dos municípios. Então, eu gostaria de citar inicialmente o senhor Aparecido Sério da Silva, de Araçatuba. Conhecido Cido Sério, ele está presente, ou o secretário dele? Secretário presente? Por favor. Isso. Leve um abraço nosso para o Cido Sério, parceiro nosso lá em Araçatuba. Gostaria de citar o nome da senhora Cláudia Alessandra Bolela, de Franca. Está presente? Muito obrigado. Da senhora Belkis Gonçalves Santos Fernandes, de Ourinhos. Muito obrigado pela presença.
do senhor Humberto Alckmin, coordenador de educação ambiental e educação no campo, representando o prefeito Francisco Carlos Moreira dos Santos, de Guaratinguetá. Deve ser parente do governador, né? Com esse nome. Sim. Nós já sabemos, então, para quem vamos pedir o nosso interlocutor junto ao governador, vai ser o parente dele ali. Eu vou fazer no final um apelo aos diferentes prefeitos, no final da minha palavra, e já sabemos quem é que vai levar a demanda. O senhor João Cury Neto está sendo representado. Colense, obrigado. José Antônio Pedretti, de Dracena, nosso caro prefeito de Dracena, que tem nos dado lá um apoio bastante grande em Dracena, com relação à expansão de área tão necessária para o campus. Eu não quero citar as características de cada um, mas nós temos tido um apoio muito grande dos prefeitos nos diferentes municípios. E Dracena é um exemplo também disso. O senhor Laércio Lopes, que é secretário de Coordenação e Planejamento, representando o prefeito José Roberto Comeron, de Itapeva. Muito obrigado pela presença. O senhor Marcelo Fortes Barbieri, de Araraquara. Muito obrigado pela presença. A senhora Natália Herreiro Vinese, secretária da Educação, representando o prefeito prefeito Bento Carlos Esgarbosa, de Ilha Solteira. Obrigado pela presença. O senhor Palmínio Altimari Filho, de Rio Claro, presente. Muito obrigado, prefeito Altimari. Nós teremos a satisfação de irmos a Rio Claro agora na sexta-feira, onde teremos aí o lançamento de alguns livros que foram produzidos por docentes da Unesp, que constituem a base de todo o estudo das rochas do pré-sal. Imagine a importância que tem isso para o país. A nossa área de geologia em Rio Claro, ao longo do tempo, fez todo um estudo extremamente necessário para o conhecimento, para o aprofundamento e para descobertas das jazidas do pré-sal. Às vezes o pessoal ainda questiona a importância da universidade no contexto de desenvolvimento do Estado e do país. Alguns dizem que a universidade recebe muito dinheiro e retorna muito pouco daquilo que ela faz. Um trabalho como esse, desenvolvido lá, eu estou citando esse exemplo porque está dentro dessa semana, para nossa satisfação, a participação lá em Rio Claro, junto com a Petrobras, do lançamento de 3 grandes enciclopédias com relação a todo o trabalho do pré-sal ao longo do tempo, nesses últimos 40 anos, que é a base para todo esse trabalho que foi feito aí de descoberta, de exploração das jazidas de pré-sal. O pessoal de Rio Claro é que conhece o que é realmente o pré-sal. E eles deram a base necessária para que fossem feitas esta exploração, esse conhecimento todo. Isso não tem preço. Os países que descobriram que investir na universidade é um bom negócio e que muitas vezes aquilo não retorna em curto prazo, mas sim a prazos maiores, são os países desenvolvidos e mais ricos do mundo e com o maior poder que significa hoje o conhecimento. Japão, Estados Unidos, França,
São países que têm essa característica de investimento na pesquisa e que sabem esperar o que essa pesquisa certamente trará ao longo do tempo para o país. Com investimento de porcentagens relativamente altas do seu PIB dentro da pesquisa científica. Nós temos também o senhor Pedro Jimenez, diretor da área da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho, representando o prefeito Antônio Carlos Panunzio, de Sorocaba, nosso querido amigo Panunzio, que sempre também foi um grande parceiro da Unesp em Sorocaba. Gostaria que todos que estão representando os prefeitos levassem o nosso fraterno abraço a todos esses prefeitos que não puderam estar presentes, mas que estão sempre presentes no dia a dia da nossa universidade. Eu agradeço, então, desta forma tem aqui a professora Maísa está me ajudando, a Sandra Aparecida de Souza Casai, de Rosana, é a prefeita de Rosana. Muito obrigado pela presença. A Sueli Cristina Graciano, assessora do Departamento de Educação Básica da Secretaria de Educação, representando o prefeito Carlos José de Almeida, de São José dos Campos. Onde está? Muito obrigado pela presença. Leve para o prefeito de São José dos Campos que nós estamos aí muito contentes agora em termos conseguido aí a permuta dos terrenos e que a Unesp possa ter lá definitivamente um grande terreno que foi destinado pela prefeitura para que o campus da Unesp em São José dos Campos possa crescer, florescer com outros cursos. Hoje ele está bastante confinado a uma área muito pequena. Valdomiro Lopes da Silva Júnior, o prefeito de São José do Rio Preto, o assessor do prefeito de São José do Rio Preto, presente. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado. Vanderlei Borges de Carvalho, São João da Boa Vista. Muito obrigado pela presença. Vera Lúcia Gualtieri Machado, diretora do Departamento de Educação, representando o prefeito Carlos José de Almeida, de São José dos Campos. E Vitor de Almeida Sampaio, secretário de Desenvolvimento Econômico, representando o prefeito Luiz Cláudio Billy Lins da Silva, de São Vicente. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença de todos. Como eu disse, eu gostaria de fazer aí ao final das minhas palavras, um apelo aos prefeitos, que é um apelo político. Os senhores devem estar já sabendo. Prazer estarmos recebendo aqui o prefeito de Araçatuba, nosso parceiro lá de sempre, o Cido Sério. Ninguém conhece ele como Aparecido Sério, é Cido Sério lá em Araçatuba, que tem tido uma interação bastante grande com a nossa veterinária e com a nossa odontologia lá em Araçatuba. Muito obrigado pela presença, Cido. Finalmente, eu gostaria de fazer um apelo político aí aos prefeitos e às representações, aos prefeitos que têm interação com os deputados. Nós temos conversado também muito com os deputados e o governo do Estado, e vocês devem ter visto na mídia algo que, às vezes, não é bem entendido pela comunidade, pela população. Hoje,
existe uma decisão do STF que deve ser cumprida até o final deste ano, se não houver nenhuma modificação. Nós estamos trabalhando para que haja essa modificação, no sentido de estabelecimento de um teto para o salário dos nossos docentes que atingiram níveis máximos dentro da carreira da universidade. Os nossos professores que são livre-docente 3 ou nossos professores titulares. O nível do teto no Estado de São Paulo, que vai balizar o salário destas pessoas, de R$ 21.600, ele tem trazido uma reação muito grande por parte das pessoas que trabalharam ao longo de uma vida, 25, 30, 35 anos, construindo uma carreira, defendendo as diferentes teses de mestrado, doutorado, livre-docência, titular, orientando alunos, fazendo pesquisas, fazendo projetos de extensão. Pessoal que angariou ao longo dos anos uma experiência muito grande e que é quem faz a gestão da universidade, além de produzir inovação, produzir informações de alta qualidade dentro de cada uma das unidades. Estas pessoas, com essa decisão do STF e com a situação que se apresenta de teto para o Estado de São Paulo, estão muito, muito desanimadas. Nós teremos aí, certamente, uma perda muito grande de profissionais com grande competência para as universidades federais, que muitas vezes estão ao lado das nossas. É o exemplo, por exemplo, de Rio Claro, que tem a USP do lado de um lado e a UFSCar do outro. O mesmo profissional, com a mesma formação, com o mesmo tempo, tem um limite de teto nas federais que baseia-se em 90,25% do salário do ministro do STF e a nossa no subsídio do governador no Estado. A nossa grande discussão é que não dá para comparar o salário do governador, que está lá por 4 anos ou 8 anos, no máximo, com o salário de alguém que construiu, durante uma vida toda, uma carreira, que desenvolveu, durante a vida toda profissional, um trabalho e que teve, na grande parte do seu salário, incorporada alguns reflexos de leis já aprovadas anteriormente. No salário de um docente de 30 anos, tem pelo menos 6 quinquênios. Essa história do quinquênio não foi o docente que inventou, são leis aprovadas anteriormente que apoiam e que naturalmente vêm para o seu salário. São 6 quinquênios, 30%. Se considerar que ele teve a sexta parte, depois dos 20 anos, ele vai ter aí mais 16%, 17%. Isso dá praticamente 50% do seu salário, sem que ele... O restante é uma carreira que ele construiu ao longo do... Estão me avisando aqui que eu estou falando demais, que eu estou extrapolando o tempo. Essa universidade é terrível, ela é controladora. Mas o que eu gostaria de deixar no final é que os prefeitos, os deputados, entendessem a situação. Num país em que nós vivemos aí uma série de absurdos, um absurdo maior é chegar para um profissional que fez essa vida séria, comprometida ao longo do tempo e fazer um corte salarial daquilo que ele conseguiu construir no seu salário ao longo do tempo. Certamente, e eu não estou exagerando, se isso for aprovado, se for implantado, vai ser a pior notícia que eu vou dar aos nossos docentes experientes nos últimos 30 anos.
fatalmente nós teremos gente saindo da universidade, nós teremos gente desanimada, trabalhando fora, não cumprindo o tempo integral, porque a pessoa vai dizer que precisa buscar recursos fora da universidade em função do que ele perdeu. Nós vamos ter uma série de problemas que não contribuirão, com certeza, para o crescimento das nossas unidades e da universidade. Pelo contrário, nós teremos aí um desânimo e tudo leva a crer que isso certamente será o início da criação de um escolão. Nós já vimos isso dentro do ensino básico fundamental com a falta de apoio que tiveram os professores ao longo do tempo. Eu estudei numa época, no ginásio, no grupo, no colegial, que o professor era, juntamente com o padre, com o prefeito da cidade, as pessoas mais importantes da cidade. E hoje nós vemos aí os professores numa situação de penúria, extremamente desvalorizados. A universidade corre para o mesmo caminho se nós tivermos a perda desta faixa, que é quem faz a gestão da universidade. Nós teremos dificuldade até em ter os candidatos à diretoria das unidades. Por que nós teremos gente interessada em ser diretor para não ganhar absolutamente nada, adicionalmente, para não ter o reconhecimento, pelo menos, do seu trabalho? Chefes de departamento, coordenadores de cursos de graduação, de pós-graduação, enfim, reitor, pró-reitor. Quem acha que um reitor ganha um grande salário, eu vou colocar para os senhores algo que, quando eu coloco em reuniões onde eu participo aí de reuniões com a iniciativa privada, as pessoas me olham e acham sempre que eu estou mentindo. Eu ganho R$4.000 adicionalmente ao meu salário para ser reitor da Unesp inteira. Vocês acham isso bastante ou pouco? Se não tiver o amor à camisa, que tem os pró-reitores, ninguém virá. Então, eu quero terminar fazendo um apelo aos nossos prefeitos, no sentido de que nós temos feito a publicação de artigos nos jornais das diferentes regiões. Tem tido uma recepção muito boa esses jornais e levando essas considerações nossas. Chegou agora o Rodrigo, lá de Bauru, nosso prefeito conhecido, parceiro lá em Bauru, em várias atividades. Muito obrigado, Rodrigo, pela presença. O jovem prefeito de Bauru. Agradeço, então, a todos pela paciência que tiveram aí me ouvindo. Em meu nome, da professora Marilza, eu quero agradecer, e vocês terão, evidentemente, agora com a professora Mariângela e outros convidados planejados, a oportunidade de trocarem ideias mais específicas em alguns assuntos mais específicos. Muito obrigado pela presença de todos mais uma vez. Muito obrigado, Marco. Muito obrigado pela oportunidade. Convidamos os componentes da mesa a retornarem aos seus assentos no auditório para que possamos dar continuidade a este evento.